Não é difícil você ter contato com um advogado ou advogada que já recebeu notificação para aumentar a base de cálculo do ITCMD. Mas você conhece alguém que recebeu notificação para diminuir a base de cálculo? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista no ITCMD e hoje eu vou trazer uma informação que, se você atua ou pretende atuar na área de inventários, precisa saber, porque está ligada a um dos erros mais cometidos pelos advogados quando atuam na área de inventários, e agora especificamente a gente vai falar da declaração do imposto, tá? Antes disso, aqui falamos sobre um dos erros badaladíssimos, famosos, e aqui em cima vai aparecer em algum lugar desse vídeo a menção a um outro vídeo que falamos também sobre erros absolutamente frequentes. Então é interessante você dar uma olhada nesse outro vídeo também depois, tá? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa entender de forma muito rápida, o nosso vídeo, que em regra é sempre rápido, esse vai ser mais um, o papel do fiscal nessa dinâmica da declaração de TCMD. O fiscal, ele está lá, vamos resumir em uma frase, para verificar o atendimento aos parâmetros mínimos. Olha aqui onde eu quero chegar, isso aqui muda tudo. Verificar o atendimento aos parâmetros mínimos conforme o entendimento oficial do órgão sobre o tema, certo? Então, eu vou dar um exemplo bobo aqui. Se você declara um carro, e esse carro, vamos supor que aí no seu estado seja de acordo com o IPVA, tá? A base de cálculo de IPVA. E aí, a base de cálculo de IPVA, para aquela declaração ali daquele veículo, deveria ser R$10.000. E você vai lá e coloca 9. O que o fiscal está fazendo? Ele vai verificar se está obedecendo aos parâmetros mínimos. Obedeceu? Não obedeceu, ele vai te notificar. E se você precisa colocar 10 e coloca 11? O fiscal vai lá, fazendo o mesmo trabalho, e verifica o quê? Se o parâmetro mínimo foi atendido. O fiscal, ele não está lá para verificar uma exatidão da declaração. Você entende onde a gente vai chegar? Ele está lá para olhar e falar assim, opa, foi atendido o parâmetro mínimo? Foi atendido. Agora, se você poderia ter colocado 10 e colocou 20, paciência. Essa foi uma opção sua de declaração, tá? Seguindo em frente, agora vamos entender o papel do advogado ou contador, que você pode ser um contador também, ou contadora, ou você pode também trabalhar em um cartório, né? Qual é o papel dessa pessoa que declara? O papel dessa pessoa que declara, e eu sempre uso esse termo, ele pode ser um pouco forte, mas é proposital para que você entenda a sua responsabilidade. Você não é um mero entregador de documentos, certo? Porque tem muita gente que vê o ITCMD da seguinte maneira: eu vou lá, entrego os documentos X, coloco valores lá e o fiscal vai ver se está certo. Não é assim que funciona, tá? O fiscal está lá para verificar parâmetros mínimos. O seu papel é declarar corretamente, tá? E eu não estou falando isso porque eu quero que você... não, mas você está querendo... Para que o fiscal vai trabalhar? Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do seguinte: você precisa entender os valores a serem declarados, porque esse é o melhor atendimento do interesse do seu cliente, certo? O fiscal está preocupado com a arrecadação. Quem é que está preocupado com o seu cliente, certo? Então, eu estou falando aqui para te ajudar, não estou falando para te passar informações para que você me ajude, não. Estou falando para você ajudar o seu cliente, tá? Então, o seu papel é entender essa base de cálculo para que você declare ela corretamente. E o fiscal, ele está lá para eventualmente fazer uma correção disso. Eu sempre dou o exemplo do trânsito nesse aspecto aqui. Quando você compra um carro, você precisa dirigir esse carro, você precisa se habilitar para dirigir esse carro, ou você compra o carro e dá para o guardião de trânsito dirigir? Você tem que dirigir corretamente, não é? O fiscal de trânsito, olha aqui o termo, o fiscal, é o mesmo termo. O fiscal de trânsito, ele está lá para quê? Ele está lá para eventualmente multar aqueles que não obedecem às regras. É para isso que funciona a fiscalização. O fiscal, ele não está lá para desenhar bonitinho a sua declaração. Você vai lá, joga os papéis e o fiscal vai lá e desenha. Não é essa a lógica. O fiscal está lá para eventualmente, quando ele bater o olho em algo que está contra a lei, ele vai e aplica o entendimento correto, né, faz a aplicação de sanções, se for o caso, tá? Então, é importante que você entenda o seu papel, né? Eu não vou dizer em contraposição, porque quando a gente conversa de processo administrativo, né, eu explico para vocês que, nesse sentido, em regra, não estamos falando de pontos opostos. Muitas vezes você está levando o fiscal a concluir o que você... algo que é do seu interesse. Então, muitas vezes não é
Perdão, a gente não está falando de contraposição de interesses, tá? Mas eu preciso que você entenda de verdade o papel de um e de outro para que você, a partir daí, consiga se comportar nesse processo administrativo de forma a atender o melhor interesse do seu cliente. Perceba que eu não estou falando atender o melhor interesse do fiscal, o melhor interesse do seu cliente, tá? Se você chegou até aqui, a gente está te ajudando, deixa o joinha aqui, é muito importante para a gente, tá? E se inscreve no canal, toda quarta-feira às 8 horas a gente tem vídeo novo. E assim vamos em frente. E aí a gente chega no seguinte, quando eu falei do papel do fiscal, você já sabe que vai ser muito fácil a gente linkar com notificações, né? Quando eu dei o exemplo do carro a 10 mil reais, que você deveria colocar 10 mil reais, você vai lá e coloca 9. O que acontece? Você recebe uma notificação, o fiscal falando, olha, segundo isso, isso e isso, tal, a lei assim assado, portaria, decreto, seja lá o que for, coloca o valor tal, certo? Notificação, ela vai acontecer normalmente nesse contexto de imposto declarado a menor, tá? Só que, como eu coloquei lá no começo do vídeo, quantas vezes você viu alguém, ou ouviu falar de um advogado ou advogada, contador, contadora, que recebeu uma notificação para diminuir o valor do imposto, certo? Não acontece, em regra, justamente pelo que eu expliquei lá no começo. O fiscal, ele não está lá para verificar se você acertou em cima da linha ali de base de cálculo, vamos falar assim de forma metafórica, né? Ele está lá para verificar se você atendeu a parâmetros mínimos. E aqui entra a importância que é absolutamente subestimada pelos colegas que trabalham nessa área. Quando você está declarando, olha como isso aqui é grave, quando você está declarando impostos, e aqui a gente está falando de TCMD especificamente, sem saber muito bem o que está fazendo, o que vai acontecer? Tem a 4, 5 bens. Você vai lá declarando os bens com valores que você acha. O que vai acontecer? Fatalmente, você vai fazer o seu cliente pagar imposto a mais. Por quê? Porque vamos falar aqui de 5 bens. De 5 bens, 2 você declarou a menor. O fiscal vai notificar para você corrigir esses 2. E os outros 3 que você declarou a maior? Seu cliente vai pagar imposto em cima disso. Tá? Então, assim, é muito importante que você, declarante, representante, entenda sobre base de cálculo, tá? Eu deixo isso muito claro para os meus alunos, porque há uma ideia extremamente errada de que a única autoridade que precisa entender de base de cálculo é o fiscal. Eventualmente, lá o pessoal do cartório também, né? Não, você que está defendendo o melhor interesse do seu cliente, você precisa entender de base de cálculo. Porque se o fiscal errar? O fiscal erra. O ser humano como qualquer outro, ele pode ir lá errar numa notificação, cometer um erro material lá na hora de digitar, né? Fazer uma avaliação de um bem imóvel. Aqui, ó, o teclado, as teclas são todas pertinho aqui, uma da outra aqui. E aí vai que erra na hora de digitar a centena, por exemplo, e passa. E você não entende porque é o motivo daquele valor. Como é que você vai verificar que o fiscal errou, tá? Então, é de suma importância, isso aqui não é exagero, tá? Que o declarante, o representante, ele domine a base de cálculo para ele verificar a correta aplicação, ele fazer a correta declaração, não declarar imposto a mais, certo? Não vamos ser aqui não vamos ser mais reais do que o rei, né? A gente precisa pagar o imposto do jeito que ele é devido, né? Você chega lá no mercado quando você vai comprar alguma coisa, hipoteticamente, né? Não, deu 30 reais de imposto nisso aqui que eu comprei, não, vou pagar 40. Não faz isso, por que no ITCMD você vai fazer isso? Tem que aprender a pagar o imposto corretamente, tá? Vai estar dando imposto a mais, sem necessidade, tá? Então é de suma importância que o declarante, o advogado, o pessoal do cartório, o pessoal advogado, pessoal do cartório, contadores, de suma importância que vocês dominem essa base de cálculo, tá? Temos ainda um final do raciocínio para colocar, que e se você verificar que esse imposto foi pago a mais? O que a gente faz, tá? Mas antes eu convido você, mais uma vez, você chegou até aqui, a deixar o joinha pra gente, tá? Paguei o imposto a mais, como veio no outro vídeo que eu coloquei aqui, lá no começo, que eu aconselho muito que você assista, você foi lá e verificou que pagou o imposto sobre ameação, por exemplo. E aí? Já era? E se você, essa base de cálculo aqui
desse imóvel eu declarei a mais, vou corrigir, e o imposto já foi pago. E aí, como é que faz? Esse valor é perdido? Não, esse valor não é perdido, tá? O Código Tributário Nacional, ele respalda, isso é a repetição de indébito. Quando você tem um pagamento de imposto em que não, a pessoa que pagou não é sujeito passivo de obrigação, ou você tem um pagamento a maior desse valor, você pode sim fazer a restituição. Assim, o que é indesejável entenda aqui, não o pedido de restituição. Indesejável é que você precise da restituição. O desejável é que você pague corretamente para não precisar da restituição, tá? Sobre né, esse ponto de vista, a restituição ela é indesejável porque o Estado ele é muito criterioso para pagar, certo? Então, quando você fizer um pedido de restituição, pode ter certeza, vai pegar o CPF dessa pessoa que está fazendo o pedido de restituição, vai dar uma verificada, ver se de repente ela não deve alguma outra coisa para o Estado e tal, e depois vai entrar numa fila rígida numa fila cronológica rígida para pagamento, tá? Porque, em regra, também, esses pagamentos, eles são todos sujeitos à verificação do TCU, né? E, então, do Estado competente. Então, esse órgão pagador ele vai seguir essa fila de forma muito rígida, então são inconvenientes aí, que é muito melhor, muito mais inteligente a gente seguir uma declaração correta, declarando valores corretos, para não precisar desse procedimento de restituição posteriormente. E como último aviso, eu sei aqui, claro, eu falei para contadores, falei para advogados, falei para o pessoal que trabalha no cartório, mas eu sei que tem colegas aqui, né, pessoas que são eventuais, né, interessados aí, nossa, eu tenho uma herança para receber, né, tal, e está aqui procurando informações. E o melhor conselho que eu posso te dar é: não deixe de procurar um advogado especialista no tema, tá? Eu sempre falo o seguinte, quando alguém vem, Jonatas, mas o inventário é caro, né? Não, o inventário não é caro, tem duas opções, tem o caro e tem o muito caro. O muito caro é quando você não escolhe um advogado que sabe o que está fazendo, não escolhe, eventualmente, né, um contador para auxiliar esse advogado que sabe o que está fazendo. Então, o conselho que eu posso dar para vocês é: pensem muito bem na hora de escolher o profissional que vai cuidar do caso de vocês, tá? É isso. Eu deixo o convite para você me seguir também no Instagram, jonatas.albino, _ no final. Lá a gente fala sobre inventários e sobre TCMD diariamente, tá? E a gente vai trocando ideia por lá, eu coloco caixinha de perguntas e você pode deixar sua dúvida lá específica para ser respondida, tá? Se ficou alguma dúvida, obviamente você também pode deixar ela aqui embaixo, tá? Jonatas, não entendi tal coisa, tal, alguma coisa que não tenha ficado claro, coloca aqui que eu vou te responder, beleza? Um abraço, até a próxima.